Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Hoje nosso vídeo vai ser focado inicialmente na primeira parte, na análise do Bitcoin. E em um segundo momento eu vou fazer alguns comentários sobre o site, o serviço do Oracle de gerenciamento do portfólio, como que ele funciona, para quem tiver interesse em entender melhor um pouco o que é o algoritmo e como é que ele foi criado. Então, essa primeira parte vai ser mais focada para o público geral que tem interesse mais nas análises, e um segundo momento, quem tiver disposição e quiser me acompanhar até o final para poder ver como é que funciona o sistema, vocês vão entender como que ele pode ser poderoso no gerenciamento do portfólio de longo prazo de Bitcoin, perfeito? Galera, agora partindo direto aqui para a análise, nosso mês termina amanhã à noite, então está de olho aqui no gráfico mensal do Bitcoin. E como eu tinha dito em outras análises, a gente não tem um candle mensal muito bonito, certo? A gente tem um candle mensal que recusou este pivô de alta aqui. O que nós fizemos foi, a gente tem a construção de um fundo, estica, encontra uma resistência, certo? Faz um fundo mais alto. Isso aqui, o preço rompe o topo anterior, faz um recuo, e isso aqui deveria ser o pivô, perfeito? Só que não, o pivô falhou. Então, quando o pivô de alta falha, ele quase sempre retesta. Ele retesta esse topo aqui, que está agora em 100 mil. Perfeito? É assim, uma alta probabilidade disso acontecer. Então, uma vez que o Bitcoin vai fechar o mensal dessa forma, é de se esperar que nas próximas, no início do candle que vem, né, do mês que vem, a gente dê um mergulho aqui nessa região, certo? Então, quando a gente abre o gráfico semanal, a gente observa que essa linha vermelha, né, que eu tinha traçado no mensal, está localizada aqui exatamente nessa região de topo. E vocês observam que foi o que eu descrevi, a gente construiu o pivô, testou, e agora está falhando ele, está regredindo até este ponto de novo, perfeito? E assim, pessoal, a primeira vez que eu disse que eu estava preocupado com Bitcoin, que eu estava preocupado com a queda do Bitcoin após o teste de 120 mil dólares, foi quando eu observei a Bollinger, e o Bollinger havia repetido um padrão que eu conheço por muito tempo como padrão de exaustão de força de compra. Funciona apenas para momentos em que você tem um padrão de alta no semanal, e funciona apenas para exaustão de compra, não de venda. Como é que funciona esse padrão? Vou mostrar para vocês regredindo no tempo e indo lá para os nossos bull markets anteriores, certo? E basicamente assim, quando você tem um padrão de alta, né, expresso no gráfico, vou puxar um pouquinho mais aqui. Quando você tem um padrão de alta expresso no gráfico semanal, quando o Bollinger faz essa curva, que aqui fez neste momento aqui, ele fez essa curva, é inexorável que o preço vai encontrar a banda inferior. Esse é o padrão. Perfeito? Novamente, quando o Bollinger faz essa curva, é inexorável que nós iremos encontrar a banda inferior. Só funciona em padrão de alta, porque em padrão de baixa, quando o Bollinger já está em declínio, ele não funciona bem, porque basicamente o Bollinger já está tocando a região inferior. Ele tá caminhando abaixo dessa média azul aqui do gráfico. Essa média azul aqui, ela acho que salvo engano, é a média simples de 20 períodos. Exatamente, a média simples de 20 períodos. E essa média simples, ela aponta pra gente essa mediana, né, das bandas. E perfeito. Como eu disse, uma vez que o Bollinger faz ela achata um pouco e faz uma curva, a gente toca na parte de baixo. Aí quando ela faz, mais uma vez, ela achata e faz uma curva, a gente toca na parte de baixo. Nos padrões de alta, né? Quando está em baixa, como eu disse, esse padrão não se aplica. Perfeito?
E é muito claro, você tem um padrão de alta sendo construído no Bollinger, quando ela faz essa curva, é inexorável que a gente toque. Nesse caso aqui aconteceu o quê? O preço até encontrou a média, retornou acima, mas ele foi empurrado para baixo, de toda forma. Certo? Isso repete-se aqui, aqui e agora aqui. Perfeito? E aí tá, beleza. O que mais Bollinger pode dizer pra gente? Bollinger consegue dizer até de certa forma quando que isso pode acontecer. Por que eu digo? Porque a banda inferior, ela sobe, né? Vocês podem observar aqui, ela está subindo agora a um ritmo de $4.000 por semana. Então, semana que vem, ela vai estar na região de 94.800. Perfeito? Aproximadamente nessa região. E na semana seguinte, ou seja, para a primeira semana de setembro, 94. E colocar 95. A segunda semana de setembro, ela vai estar em 100. Então, se semana que vem o Bitcoin perder a média de 20, o ponto que seguraria ele seria 95. Se ele perder na segunda semana de setembro, o ponto que seguraria ele são 100 mil. Então eu tô mais assim acreditando, né, pelas evidências, que nossa queda vai acontecer na segunda semana de setembro. O êxtase da queda vai acontecer na região de 100 mil na segunda semana de setembro, tocando ali na região de 100 mil ou até um pouco mais embaixo. Por que até um pouco mais embaixo? Porque se nós pegarmos aqui, ó, a gente tem um toque, a gente tem uma barra semanal que tem um pavio aqui de compra, certo? Poderoso. Isso aqui cria pra gente um fundo. Vocês podem observar que as barras semanais seguintes fecharam acima do final desse pavio, que eu vou até fazer aqui para vocês poderem observar melhor de perto. A gente tem este candle maravilhoso aqui, certo? Ele tem a ponta do pavio, essa pontinha marca exatamente o local aonde posteriormente as barras, os candles semanais se fecham. É aqui que eu vou traçar o fundo da retração de Fibonacci, para a gente poder entender quais são os pontos de apoio do preço na continuação da correção, porque não faz mais sentido usar aqui, né? Não faz mais sentido usar este ponto aqui, porque nós já perdemos 0,618, perdemos sem muita resistência. Então, é como dizer que o preço agora está se apoiando mais neste ponto aqui, certo? Do que aqui, porque se nós formos traçar a partir daqui, que a gente tem três toques, um toque nesse pavio, um toque nesse pavio e duas barras aqui fechando, a gente pega bem aqui, a gente traça até o ponto. Vocês estão vendo que a gente está neste momento agora tentando perder 0,618, segurando um pouco. Só que eu não sou muito fã de 0,618. Na verdade, o pessoal costuma falar que no mercado cripto, pela volatilidade inerente do mercado, que acaba que o nosso ponto de apoio nas retrações é 0,618 e não 0,5. Porque o mercado tradicional respeita mais 0,5 pela baixa volatilidade. Eu concordo nesse ponto. Só que eu não gosto quando o mercado retrai até 0,618. Não gosto. Porque por experiência, quando acontece isso, quase sempre ele forma um topo mais baixo depois, sabe? Beleza, eu falo do Bitcoin, porque as altcoins no geral elas são muito voláteis, e aí elas podem cair até 0,786 e retornar sem muita dificuldade, beleza. E aí a gente pega então a nossa retração de Fibonacci e traça ela a partir daqui, para encontrar esses pontos de apoio. Então 0,6 está em 98,700, 0,382 em 104. E vai ser aqui a região principal de fundo que vai acontecer no mês de setembro. A gente pode perder brevemente os 98 e 600 para um flush, um pânico generalizado. Do mesmo tipo de pânico que aconteceu aqui nessa região, desse pavio aqui. E muita gente vendeu aqui na região de 49 mil. Muita gente vendeu aqui na região de 74. E muita gente vai vender quando o Bitcoin testar os 100 mil, 98, perfeito? Inclusive, para fins de estudo mesmo, que eu nunca não cheguei a fazer esse teste, para saber o que aconteceu nessa queda. Essa queda, a gente respeitou 0,6, fomos aqui, fizemos um topo triplo, perdemos 618, muita gente vendeu aqui no desespero, a gente voltou, fez um topo mais baixo, como acontece quando a gente perde 0,6. Só que a gente fez um fundo mais alto em 0,6 e voltamos a subir. Ok. E
Agora vendo a partir deste ponto, a gente tem aqui vários candles fechando aqui nessa região. Vou pegar esse ponto aqui. A gente vê que a gente parou lá em 0,6. A gente parou em 0,6, foi perfeito. Como eu disse, eu prefiro 0,6. E eu não tinha feito essa análise aqui, eu fiz agora em tempo real. Só para poder garantir que eu estou realmente fazendo a leitura correta. Perfeito? É uma confirmação para evitar o viés. Enfim. Então, segunda semana de setembro, perfeito. As médias 50 a 70, que geralmente funcionam como apoio para o preço, em período de alta, estão aqui também. Elas estão subindo, claro, tem 88,95, mas elas estão subindo a um ritmo aqui, vamos colocar de $1.000 dólares? Não, 1.000 não, vou colocar 800 mais ou menos. A de baixo 800, a de cima 1.000. Qual 800? 800 a 500, elas estão subindo bem devagar. Possivelmente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, olha. Vai apoiar na média de 50 mesmo, não na de 70. E aí a gente está indo num ritmo de crescimento da média que vai colocar ela na semana que vem em 96 e na semana seguinte em 97. Então também vai condizer a mesma coisa. No semanal eu acho que é tudo isso que é importante. Não, mentira, não é. Onde é que está o RC50 no semanal? Tá aqui em 105, no 0382. Perfeito. E agora para o diário. O importante do diário geralmente é a média de 200. Vocês podem observar que o meu preço não tem respeitado muito bem ela, porque ela é observada por muitos traders. Então todo mundo usa a média de 200 como um parâmetro. Então todo mundo vai colocar stop debaixo da média de 200. Todo mundo vai operar a média de 200. Então ela vira esse zigue-zague infernal aqui, liquidando todo mundo que pode, porque todo mundo usa a média de 200. Então é por essa razão que eu não sou muito fã dela. Eu deixo ela no gráfico, óbvio, né, porque ela é importante, mas, né? Bollinger semanal apontando para baixo. RSI 40 já está perdido. RSI 35, aliás 30, né, que é o sobrevendido do diário, está lá em 102. Também vai bater com a mesma leitura feita anteriormente. Semanal. Só voltando aqui rapidamente para encontrar o que é hoje aqui, essa parte inferior aqui dessa linha pontilhada, porque essa linha pontilhada aqui, ela é muito relevante para o preço. Ela foi uma vez para a gente aqui uma resistência aqui atrás. Esse canal aqui que transita aqui entre esse canal, porque a gente tem um canal pequeno, né, das linhas pontilhadas dentro de um grande canal, que é o canal do regime atual. E a gente percebe que aqui abaixo foi a recuperação do bear market, perfeito. Aqui abaixo é a transição, aqui é o início do que eu chamo de pré-bull market, quando a gente rompe esse canal para cima. E enquanto nós estivermos aqui, a gente está construindo a base para o bull market que está aqui acima, perfeito? Então esse canal de transição aqui ele é muito interessante. Se você traçar e procurar ele aqui no passado, você vai encontrar exatamente. Eu vou até aproveitar que a gente está no vídeo do YouTube, eu posso ir mais longe, né, nas explicações. O Threads não me deixa fazer isso, mas vocês podem ver, olha, recuperação no momento que a gente estava vindo de um tiro de alta aqui, praticamente 2017 foi bem atípico, 2017 foi um ano muito atípico. A gente tem um tiro de alta, que já era bull market, só que a gente teve um período de uma resistência nesse canal, encontramos o fundo aqui, rompemos ele, fizemos fundo nele, explodimos e aí pegamos a região de transição, essa região aqui esse canal de dentro aqui, esse canalzinho de dentro aqui, ele é o que eu chamo de canal de transição entre o pré-bull market e o bull market. O bull market é essa parte aqui parabólica acima. Então o preço encontra resistência, faz um suporte, volta, explode, faz suporte, tenta fazer um topo, o topo não consegue vencer, mais uma vez, faz um suporte na mesma região, topo mais baixo, perde, testa como resistência, bear market. Esse canal de transição de pontilhada aqui ele é relevantíssimo, incrível como que a gente está tentando, que foi a recuperação em 2019. A gente não conseguiu entrar no bull market, óbvio, era recuperação.
a gente até faz, ó, mesmo padrão, faz um suporte na linha pontilhada, explode, tenta romper, não consegue, volta, faz um suporte, tenta fazer um novo topo, faz um topo mais baixo, perde, e aí ele tenta recuperar, recusa Covid. Dá pra se dizer que se não tivesse o Covid aqui, a gente ia continuar aqui nessa região, certo? E talvez o bull market começasse até mais cedo. Mas, suposições. E aí, beleza, a gente tá aqui agora, e a gente tem essa região do canal pontilhado, que é o principal suporte para qualquer situação de derretimento, que a gente não pode perder em hipótese alguma. E atualmente ele está em 94, 95. Na semana seguinte, semana de 1º de setembro, ele vai estar em 95 também, essa região aqui. E na semana seguinte, a gente vai estar já em 90 e... Deixa eu ver, semana que é de 8 de setembro, em 96 praticamente. Então, existe sim a possibilidade de a gente, inclusive, chegarmos em 96, como eu falei lá atrás, na perder 0,6 de Fibonacci. Lembra que eu falei de perder? Seria... daqui para aqui existe uma possibilidadezinha. A gente está falando aqui, ó, semana de agora, semana que vem, segunda semana de setembro tá aqui, né? Então 0,5 de FIB tá aqui em 98 e aqui abaixo tá a linha pontilhada, um flush até 95. Pânico generalizado. É possível? Possível. Plenamente possível. Provável? Diria que também é provável. E voltando agora no gráfico de 4 horas, vocês podem ver que a cunha está funcionando perfeitamente. Não só ela está funcionando perfeitamente, como o canal acabou de ser testado aqui nessa linha pontilhada, surgiu uma força compradora. Fizemos 2 pavias de 4 horas. A gente está tentando fazer um fundo mais alto aqui. Possivelmente, se a gente conseguir construir esse fundo mais alto, a gente vai novamente testar aqui 111. Testar 111 que seria equivalente a testar também essa parte do canal superior aqui, essa banda, que significa onde foi o preço rejeitado, exatamente aqui. Se nós formos no gráfico de 1 hora, vocês vão conseguir observar que essa rejeição aqui foi perfeita, foi simplesmente perfeita. E aí testou aqui abaixo, beleza. No gráfico de 4 horas eu vou deixar para fazer análise no Threads, porque é onde o pessoal gosta de análise rápida. Eu não quero estender muito esse vídeo. Galera, sobre o Bitcoin é isso. O Bitcoin é isso, não tem muito mais o que se dizer a respeito dele. O Ethereum, por sua vez, está muito mais forte, é evidente. Ele está tentando com todas as suas forças segurar acima dessa linha pontilhada. No gráfico semanal a gente consegue perceber que ele está fazendo isso aqui agora. No gráfico diário, por mais que exista aqui uma leve divergência, né, da região do canal, a verdade é que ele está tentando, de todas as formas, construir um suporte aqui nessa região. Mas se o Bitcoin mergulhar na região dos 100 mil, que eu acredito que a chance de acontecer agora é maior do que 60%, 60% a 70%, a gente está falando do Ethereum ele ter que corrigir no gráfico semanal, e correção no gráfico semanal significa sobrevendido no tempo diário. Sobrevendido no tempo diário do Ethereum. Colocaria o Ethereum, calma, não surtem. Não quer dizer que o Ethereum vai cair para 3 mil dólares. Por quê? Porque toda vez que o Ethereum, observem que aqui a gente estava subindo, perfeito? O sobrevendido diário estava acompanhando, perfeito. No que a gente faz este movimento aqui, a gente faz um pico, certo? Aqui em cima do RSI, e depois nós voltamos a subir, e quando volta a subir, ele empurra, é como se fosse um trampolim. Ele está subindo, o RSI está acompanhando. Quando ele encosta, ele faz um pico, e ele empurra. O que ele faz assim para cima, ele empurra para baixo, entendeu? Aí ele vem, toca aqui, empurra, o preço sobe, ele empurra assim para baixo. Aí tá caindo aqui agora. Então na hora que ele começa a cair com mais violência aqui, esse RSI ele vai subindo com mais rapidez para poder encontrar o preço. Entendeu? Correção no semanal do Ethereum significaria sobrevendido no diário. Correção no diário do Ethereum significaria sobrevendido no 4 horas.
Subdividido no 4 horas, não foi tocado ainda. O preço ele encostou aqui anteriormente, né, na região 3.400, deu um pump. Tentou encostar, ele ficou bem próximo, não conseguiu encostar, a pressão de venda empurrou o preço para cima numa velocidade incrível. Agora a gente está tentando de novo encostar. Então a correção no diário do Ethereum levaria ele até a região de 4.100, 4.150. Uma correção no semanal, como a distância do RSI está muito alta e ele está se movimentando com velocidade, a gente tem que esperar ele perder o RSI 50. No que ele perde o RSI 50, esse RSI daqui, ele simplesmente se aproxima numa velocidade incrível. Isso aqui, ó, dá pra ver aqui, perfeito, dá pra ver aqui, ó, ficou até muito evidente, olha pra você ver como o RSI, uma hora que ele perde o 50, o que acontece, ó, ele dá uma explosão pra cima, tá vendo? Então, no que acontecer isso aqui, de ele perder o RSI 50, ele não vai direto para cá, ele vai caindo e isso aqui vai subindo. E eu acredito que se a correção no Ethereum for a correção mais significativa que eu consigo imaginar para o Ethereum, com o Bitcoin perdendo 100 mil, seria pegar todo esse movimento aqui e encontrar 0,6 dele. Um movimento todo de alta. Vou até fazer melhor, porque aqui nós temos 4 toques. Então 4 toques são mais importantes, mais válidos do que um. Pega todos os 4 toques, faz a retração, 0,6 de Fibo, seria a correção mais grave de todas que o Ethereum poderia sofrer. Seria a correção semanal, indo em direção a 0,5 de Fibonacci. E novamente, aí você fala, poxa, como assim? Você está falando que o Ethereum vai cair para 2.800? Estou falando que a correção mais grave que pode acontecer é essa. A mais grave, não estou falando que é que eu acho que vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Ethereum está muito forte, o Ethereum está acima de um topo triplo. Um topo triplo como suporte, ele é extremamente potente. Então, para o Ethereum perder esse topo aqui é muito difícil. Se ele perder esse topo aqui de 3.900, vai ser para poder testar essa região de 3.500. Eu realmente acredito que existe 90% de chance de o Ethereum não perder os 3.500. 90% de chance ele não perder os 3.500. Perfeito? Se nós pegarmos o movimento diário dele e a gente olhar para o movimento diário, perceber que ele fez uma acumulação lateral aqui e depois prosseguiu para mais uma alta. Então, a gente pode utilizar essa acumulação lateral aqui dele como uma base de preço para traçar uma retração. E traçando a retração a partir dela, ela aponta para a gente que 0,382, 3.800, né, que seria aquele ponto ali que eu disse para vocês anteriormente de correção máxima, aponta para a gente que o Ethereum viria tocar aqui essa região. E aí tem aquela questão, né? Porque aqui atrás você tem um suporte importante, ok? E aqui você tem um topo não testado. Você tem duas coisas que o mercado gosta de... O mercado gosta dessas duas coisas, de topo não testado, de gap não preenchido e de fundo fortes, de fundos onde as pessoas enfiam seus stops. Dito isso, eu disse para vocês agora que existia uma chance de 90% do Ethereum não perder os 3.500, eu disse isso. E os 3.500 é aqui, 0,6 de Fibo, nessa região onde tem um topo não testado e um fundo forte. E um topo não testado quase sempre é testado. Quase sempre ele é testado. Ainda mais no momento em que o preço ele tenta fazer. Você vê que esse pivô de alta foi relevante, esse aqui já é menor. E agora a gente tem um padrão não muito interessante aqui, que não é um padrão altista maravilhoso, é bonito, mas não é muito interessante. Então existe uma chance, é 90% de chance do Ethereum não perder os 3.500. Não estou falando que ele não possa vir aqui rapidamente, porque ele não perde os 3.500. Existe também uma chance altíssima de ele testar esse topo aqui de 3.900 como suporte. Também 90% de chance de acontecer com o Bitcoin seguindo o padrão dele de queda. Isso significaria que nessa região aqui ele encontraria muita força compradora. Então 90% de chance de ele vir aqui
também existe uma pequena chance dele testar aqui. Então, nossos suportes para o Ethereum, para o Bitcoin é $100.000, ficariam localizados nessa faixa, entre 3.800 e 3.500. Perfeito? Lembrando que existe aquele topo muito, extremamente forte aqui, que com certeza vai segurar o preço com muita violência, mas perdido ele, os 3.500 aqui, 3.800 é muito fácil. A gente está falando aqui de vir aqui e testar os 3.800 está bem aqui abaixo, faz um flush, volta, ou ele faz um flush, volta, topo mais baixo, limpa o pessoal aqui, volta a subir, entendeu? Enfim, pro Ethereum é isso. Não tem mais muito o que dizer, certo, pessoal? Eu vou deixar para fazer o vídeo do site depois, porque eu acabei gastando muito tempo aqui com as análises e as pessoas que estão aqui comigo até agora devem estar cansadas já. Eu não vou ficar aqui tomando tempo de vocês no final de semana, não. Depois eu faço um vídeo sobre o serviço que eu ofereço e aí quem quiser assistir, quem quiser contribuir, mesmo que não queira assinar, se quiser curtir, compartilhar, me ajuda bastante. Também curtam esse vídeo, dão um like, se inscreve no canal, me ajudem a crescer esse canal, a produzir conteúdo. Eu gosto muito de produzir conteúdo, mas é muito triste quando você faz um vídeo grande, explica tanta coisa e você não consegue nenhum like. Você fica assim, pô, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Enfim. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Tenham um ótimo final de semana. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.